Fala Máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te dizer quais são as 5 queixas mais frequentes no pronto-socorro e a última você não vai nem acreditar. Fica comigo até o final. Você tem que conhecer as queixas mais comuns que você vai atender nos seus plantões. Por quê? Porque as mais comuns certamente serão as que com certeza vão chegar para você ao longo das 12 horas de plantão. E a primeira delas é a seguinte: dor abdominal. Não tem jeito, você vai dar um plantão, você vai atender não um, não dois, não três, vários pacientes com dor abdominal. A coisa mais importante em relação à dor abdominal é que eu quero desmistificar uma coisa importante, né? A gente tem algumas dezenas, centenas de possibilidades diagnósticas pensando num paciente com uma queixa de dor abdominal. E você, para dar plantão com segurança, você não precisa saber e conhecer todas essas possibilidades diagnósticas. O mais importante que você precisa é saber e ter segurança frente a uma dor abdominal é afastar a possibilidade de um abdômen agudo, inflamatório, obstrutivo, perfurativo, isquêmico, hemorrágico, não importa. Um abdômen cirúrgico, você tem que afastar gravidade quando a gente está falando de dor abdominal. Porque se eventualmente você está atendendo uma dor abdominal, que é um diagnóstico de exceção, um diagnóstico raro, que vai ter segmento ambulatorial, e que não se trata de um paciente grave, que não se trata de um abdômen cirúrgico, tudo bem, vai dar segmento ambulatorialmente, vai dar segmento com o especialista, né? Inclusive, pro próprio especialista pode ser desafiador dar diagnósticos, né, de exceção, diagnósticos mais raros, né? Pergunta para um dermatologista, por exemplo, né, que vê muitas vezes lesões e sabe muita coisa, chega às vezes uma lesão que os próprios dermatologistas têm dificuldade, tem que fazer uma mesa redonda para discutir do que se trata essa lesão, biopsiar e assim por diante. Às vezes a lesão melhora antes do dermatologista conseguir dar o diagnóstico, né? Isso acontece. Então, dor abdominal, o principal é você conseguir afastar gravidade, afastar abdômen cirúrgico, beleza? Segunda queixa mais frequente no PS, cefaleia. Não tem jeito, você vai dar um plantão, você vai atender não um, não dois, não três, vários pacientes com dor de cabeça, né? Famosa cefaleia. Em regra, a maior parte das cefaleias que você vai atender durante o seu plantão serão as cefaleias primárias, enxaqueca, por assim dizer, né? Porque o paciente com cefaleia tensional, difícil ele ir no pronto-socorro, pode até ir, né? Pode até ir. Cefaleia tensional tende a ser uma cefaleia de intensidade menor, uma cefaleia de padrão já conhecido pelo próprio paciente, que não costuma levá-lo ao pronto-socorro. Ele se medica em casa, está acostumado já, nada demais. Agora, enxaqueca não. Apesar de ser um padrão conhecido pelo paciente, tende a ser uma cefaleia mais arrastada, que às vezes demora 1, 2, 3 dias para melhorar, né? Que precisa de uma analgesia de intensidade maior, né? Que precisa inclusive de outras estratégias, né? Que não a analgesia comum que a gente costuma utilizar ali a nível de pronto-socorro. Então, você tem que saber manejar um paciente com enxaqueca no pronto-socorro sem sombra de dúvida, né? Um diagnóstico diferencial, uma cefaleia em salvas, que é extremamente incomum. Mas o mais importante em relação à enxaqueca é conseguir afastar cefaleias secundárias. É você conseguir atender um paciente com cefaleia e conseguir dizer com convicção que não se trata de um AVC hemorrágico, né? Conhecer as red flags todas e dizer, não, esse paciente ele pode ir de alta para casa, não se trata de uma cefaleia secundária, não precisa de investigação, não precisa de fazer uma tomografia, não precisa de nenhum tipo de segmento, não precisa de punção helicórica, não precisa de nada disso. Esse paciente ele tem uma cefaleia primária, está tranquilo. Essa é a grande competência, né, em relação à cefaleia que um plantonista, um médico recém-formado muitas vezes, um interno, deve ter em relação à cefaleia. A capacidade de diferenciar uma cefaleia primária e secundária, claro, naturalmente saber tratar cada tipo. Terceira queixa, extremamente comum a nível de pronto-socorro, lombalgia. Lombalgia é muito comum, é muito frequente. Aqui a gente está falando principalmente, claro, das lombalgias mecânicas, claro, que são as mais comuns, aquele trabalhador braçal, aquele estivador, aquele camarada que muitas vezes trabalha em pé, aquele pedreiro, aquele cara que tem um trabalho mais bruto, aquele porteiro que passa o dia inteiro em pé, né? Ou aquela dona de casa que foi pegar um negócio, foi levantar o sofá e travou a coluna, né? Quando tem ortopedista no plantão, você vai ficar tranquilo que você não vai atender esse paciente. Esses pacientes vão todos para ortopedista.
O paciente com lombalgia mecânica ele é extremamente frequente, né? Pode ser uma afecção crônica, inclusive, que leva muitas vezes esse paciente ao pronto-socorro, pode ser algo mais agudo, inclusive aí é importante a gente diferenciar, né? Existe uma série de possibilidades diagnósticas para um paciente com lombalgia, né? Tem aquelas crônicas, tem aquelas muito agudas, tem as mecânicas, tem as inflamatórias, infecciosas. A gente precisa investigar, né, e levar em consideração outras características dessa lombalgia para afastar a possibilidade de acometimentos mais graves e acometimentos mais agudos, como uma lombociatalgia, né? Então, tem características específicas, o paciente que tem essa irradiação para glúteo posterior de coxa, né? O paciente que muitas vezes ele já sabe o diagnóstico dele, né? Eu tenho ciático, doutor, eu tenho ciático. Então, a partir da lombalgia, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Esse paciente a gente diria que é um paciente ortopédico, tá? Mas também a gente tem outros diagnósticos aqui muito prevalentes, muito frequentes, que a gente precisa conhecer e precisa afastar. E a gente só consegue fazer isso a partir de uma boa caracterização do sintoma guia, a partir de um exame físico bem feito, manobra semiológica, fazer manobra de Lassègue, fazer um Jordano para afastar um acometimento renal, né? E aqui a gente fala especialmente de pielonefrite e ureterolitíase. Então, uma boa história, um bom exame físico já são capazes de fazer uma diferenciação com segurança dessas principais afecções diante de um paciente com lombalgia. Quarta, paciente que chega com lesão cortante, cortocontusa no pronto-socorro. Aquele paciente que se cortou com uma faca de cozinha, né, de manhã, estava cozinhando, cortando uma cenoura, se cortou. É muito comum pacientes que estavam cozinhando. Ou pacientes que trabalham com, né, materiais cortocontusos. Ali, um paciente que trabalha com construção civil, que se cortou com a maquita, aí pode ser uma lesão cortocontusa mais grave. Né? Crianças, queda de altura, com traumas cortocontusos ali na cabeça, extremamente frequente, no supercílio, extremamente frequente. Independente da causa, lesões cortocontusas, lesões cortantes, são extremamente frequentes a nível de pronto-socorro. E você precisa, né, diante de uma lesão cortocontusa, primeiro conseguir afastar gravidade, tanto do ponto de vista da lesão, do corte, quanto do trauma de um modo geral. Então, se for uma criança que bateu a cabeça e tem uma lesão cortocontusa, o principal é, dentro do ABCDE ali do trauma, afastar rebaixamento do nível de consciência, afastar um TCE, né, mais grave, né, calcular o Glasgow daquele paciente, isso é o mais importante. Depois vem a sutura em si, ver o corte em si. Tá? Em relação à lesão cortante, a gente vai avaliar algumas características, né, como por exemplo a profundidade, a possibilidade de lesão vascular importante, de lesão arterial, de lesão de tendão ali em extremidade, de fratura, né, de segmento ósseo, né, com exposição, né, uma fratura com exposição de segmento ali, famosa fratura exposta ali, que tem, o manejo vai mudar, o manejo vai ser diferente. O tempo que esse corte aconteceu, se há indicação de fato de fazer essa sutura, se há necessidade de fazer antitetânica para esse paciente, né, dependendo do contexto do paciente. Escolher o fio mais adequado para cada tipo de sutura e saber o tipo de sutura que você vai realizar nesse paciente. Então, basicamente, você tem que dominar o que diz respeito à parte conceitual e à parte técnica da sutura e, claro, realizar uma boa sutura no final das contas. E a quinta queixa mais comum, acredite se quiser, dor de dente. Dor de dente é uma queixa extremamente comum a nível de pronto-socorro. A gente pensa, pô, mas isso aí é coisa para o dentista. Mas o paciente está com dor de dente, não é todo lugar, dificilmente você encontra um pronto-socorro odontológico para o paciente se consultar, né? E esse paciente acaba indo parar no pronto-socorro. É um paciente que muitas vezes fez um procedimento com o dentista, fez um procedimento odontológico, e aí complicou, ou está sentindo muita dor, e aí no dia seguinte, né, às vezes no fim de semana, você está de plantão sábado, domingo, pai, difícil demais, né? Falar com o dentista ali, ter acesso, né, ao dentista, e ele vai parar no pronto-socorro. Né? E dor de dente é uma dor de intensidade, costuma ser de intensidade muito forte. E basicamente o nosso papel aqui é fazer uma analgesia potente, uma analgesia muito boa. Você não vai falar com o paciente assim, eu não sou dentista não. Né? Tem médico que fala isso. Eu não sou dentista não, vai procurar o dentista. Não, você vai atender o paciente, vai fazer uma horoscopia, vai avaliar. Existe um quadro infeccioso ali, tem secreção purulenta, precisa de antibiótico terapia. Tem que avaliar, vai examinar o paciente, ainda que você, né,
não entenda tanto disso, vai fazer a avaliação, fazer uma analgesia potente, prescrever um antibiótico eventualmente, afastar a gravidade naturalmente e orientar o paciente tranquilamente a dar seguimento com o seu dentista assistente ali para entender quais serão os próximos passos, qual que será o atendimento, o tratamento definitivo eventualmente para esse paciente, tá? Sem estresse, tranquilo, beleza? Mas é extremamente importante que você esteja atento ali para atender um paciente com dor de dente no pronto-socorro, porque possivelmente vai aparecer para você nos seus plantões. Bom, me diz aqui se você sentiu falta de alguma queixa que você costuma atender ou que você esperava que fosse uma das 5 mais frequentes a nível de pronto-socorro. Manda aqui para mim nos comentários, a gente fazer um top 10 agora, né, das queixas mais frequentes no pronto-socorro, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!